Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples aqui no canal 9 da Igreja Batista da Vila Brandão. Que Deus te abençoe e vamos continuar nessa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Temos falado da palavra de Deus tão poderosa e vamos continuar falando. E hoje nós trouxemos um tema precioso, que é a primeira multiplicação dos pães. A primeira vez que Jesus vai erguer as suas mãos ao céu, agradecer a Deus pelo alimento e ali vai ser multiplicado. Porque multidões o seguiam. Se você conhece o texto bíblico, você sabe que quando Jesus estava pregando, muitos o seguiam, muitas pessoas mesmo. E no texto bíblico, ali em João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15, ele começa a falar desse acontecimento maravilhoso que aconteceu ali com Jesus. Olha o que diz. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo. Por quê? Viu o sinal miraculoso que ele tinha realizado e também a cura aos doentes. Versículo seguinte: Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Então, quando Jesus fazia os seus milagres, mostrava ali com autoridade o seu ensino, e as pessoas iam se chegando, e cada vez mais. E já estava próximo da festa da Páscoa, e muitas pessoas estavam ali o seguindo. O texto continua dizendo: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse Jesus a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Note que ele fala com um dos seus discípulos: onde a gente vai comprar pão para esse povo todo? Vamos ver como que os discípulos vão reagir a essa pergunta. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E qual foi a atitude deles? Filipe respondeu, do verso 7 em diante: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Então, Filipe, ele já raciocinou aquilo que ele tinha com os seus irmãos ali, com os outros discípulos. E eles tinham aproximadamente ali uma diária de um serviço braçal. Então, um dinheiro que não daria para comprar nem metade do que precisava para aquela grande multidão. Então, o outro discípulo, André, já reage de outra maneira. Irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isso pode para tanta gente? André, ele já entra aqui na história, trazendo já algo que ele conseguiu ali. Mas, como ele mesmo disse, são apenas 5 pães e 2 peixes. O que isso iria fazer para uma multidão tão numerosa? Veja, o que disse Jesus: Mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. O interessante é que o texto bíblico ele vai mostrar ali a contagem apenas dos homens, porque era o natural da época, fazia parte da cultura. Mulheres e crianças, elas não eram contadas, por causa da cultura. Então, tinha muita gente ali, mais de 5.000 pessoas ouvindo Jesus, os seus ensinamentos, vendo o seu milagre. E agora estavam com fome. E como que isso seria resolvido com apenas 5 pães e 2 peixes? Então Jesus, já sabendo o que ia fazer, ele manda que eles sentem na grama verde, fiquem quietos ali. Se você notar no Salmo capítulo 23, vai dizer: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele me faz pousar em verdes pastos. Olha que interessante. Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que dá comida, e comida verdadeira, o pão verdadeiro. E aqui estamos com 5 pães e 2 peixes. Vamos ver o que o texto continua dizendo a nós. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes dentro de um cesto, levanta, dá graças a Deus pelo aquele alimento. Quando ele abaixa o cesto, a comida que tinha dentro daquele cesto ali
foi repartida a todos os 5.000 homens, mulheres e crianças que estavam ali. E nós podemos ver como que é maravilhoso andar com o Senhor. A palavra se cumpre, Ele realmente é o pastor, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele cuida do seu povo, do seu rebanho, e nada lhes faltará. Eles estavam com fome ali, e Ele dá graças por aquilo que Ele tem. E quando Ele abaixa para entregar para os seus discípulos, aquela comida que parecia tão pouca, ela ainda sobra, porque Deus, Ele dá com abundância. Que maravilha não pensar nisso? O Senhor é tão maravilhoso. Um texto tão maravilhoso como esse, as pessoas se achegam a Jesus para receber da palavra, mas também recebem a comida, o alimento físico naquele momento. Nós vamos ouvir uma canção e já já a gente volta com a conclusão desse estudo, para que você possa refletir um pouquinho mais sobre esse texto. Já já voltamos. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar.
te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele vem. Que maravilha é a palavra do Senhor. Ele, então, dá a si. Ele faz esse milagre maravilhoso, aonde ele consegue alimentar várias pessoas. O texto bíblico agora, em João capítulo 6, do versículo 12 ao 15, diz o seguinte: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E eu te pergunto, você lembra quantos pães e quantos peixes o Senhor levantou? Não eram 5 e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes? Pois é, agora Jesus está falando com os discípulos: ajuntem o que sobrou. 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes, é algo maravilhoso. O texto continua dizendo: dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvidas, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam até proclamar ele como rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte e ele com certeza foi orar. Note que o povo se maravilhou com tantos pedaços que sobraram, comida que foi colocada dentro de cestos para que eles comessem depois. E isso é maravilhoso. Jesus multiplicou os pães e os peixes naquele lugar. Todas aquelas pessoas foram saciadas, não somente da sua fome espiritual, da palavra de Deus, mas também foram saciadas da fome física. E Jesus, ele mostra como que ele é. Ele é o bom pastor. Ele não deixa que nada falte às suas ovelhas. Que você possa ter esse pastor sobre sua vida, que você possa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Eu sei que o Senhor Jesus, ele conhece o seu coração, conhece a sua mente e ele fará a vontade dele sobre sua vida. Se renda a ele, se entregue a ele para que você receba dessa bênção gloriosa da salvação e da multiplicação, porque nosso Deus é um Deus que multiplica principalmente a vida e a vida eterna. Que Deus te abençoe e não perca o nosso próximo programa Evangelho Puro e Simples. Até lá!